O vídeo a seguir não se trata de recomendação de compra ou venda de ativos. Nosso conteúdo tem caráter educativo e informativo. Queremos fomentar o debate sobre investimentos e aumentar o número de investidores no Brasil. Bruno, uma das coisas que perguntam muito para nós e são opiniões diferentes. Quando vale a pena comprar um imóvel e quando você acha que vale a pena investir? Porque tem muita gente que fala assim para nós na internet. Ah, vocês falam pra gente viver de aluguel, mas não vale a pena, isso é mentira e tal. Quando que você acha que sim, não vale a pena a pessoa ter um imóvel? Se a pessoa consegue taxas de juros muito baixas, por exemplo, o cara que é... Eu não sei qual é o nome do programa agora, que toda hora o governo muda o nome, né? Eu vou chamar de Minha Casa Minha Vida, que era o antigo nome, na época do PT deve voltar a ser o novo. Mas se você consegue uma taxa muito baixa, uma taxa do Minha Casa Minha Vida, que é uma taxa que você não conseguiria, a não ser porque o governo está falando, não, a gente está subsidiando esse crédito, aí vai valer a pena. Porque se você consegue pegar um financiamento por uma taxa de 5%, 6%, a inflação média do Brasil é uns 6%. Então você está pegando dinheiro de graça, no final das contas. É igual o FIES. De vez em quando o pessoal aparece lá no meu perfil e fala, Bruno, eu tenho uma dívida que me tira o sono. Eu falo, que dívida é essa? Né? Pensando em cartão de crédito, cheque especial. O cara fala, não, é do FIES. Eu falo, pô, FIES te tira o sono? O governo tá perdendo 99% da dívida do FIES, mas mesmo assim, eu falo com a pessoa, qual é a sua taxa de juros? Eu já vi gente com taxa de juros de 4% ao ano. Daí eu falei, olha, tá aqui o gráfico do IPCA ao longo do tempo. Não teve um ano, num período recente, exceto a época do Temer, que teve uma inflação mais baixa, mas mesmo assim, 4% é uma inflação muito baixa. Aliás, 4% de inflação pro Brasil quase não tem. Foi nessa época do Temer. Então, o cara, ele pegou dinheiro por juros menores do que ele consegue ao investir na poupança. Vale mais a pena para esse cara pagar essa dívida aos poucos e deixar esse dinheiro num título público do Tesouro que paga 13% ao ano. Então, se você consegue uma taxa de juros muito baixa, aí vai valer a pena. Quando as taxas já estão mais altas, aí tem que ver o que você vai fazer com esse dinheiro. Não é falando que você não deve financiar, né? Mas o ponto é que o pessoal não quer morar de aluguel e simplesmente pegar um imóvel a qualquer preço. Eu acho que esse é um mau negócio. Agora, se você pensar e fizer contas, tem gente, por exemplo, que eu conheço, que o cara fala, olha, tem um patrimônio bom. Vou pegar um imóvel, mas vou pegar como? Conseguir um financiamento de 10%, vou dar a entrada, pego o financiamento, pago aos poucos, enquanto meu dinheiro está investido em fundo imobiliário dando 1% ao mês, vai dar mais de 12% no ano, no final. Então o cara paga uma dívida de 10, lucrando 12. Ele tem um delta ali a favor dele, tá gerando um alfa. Mas tem que ter uma responsabilidade grande, que a gente sabe que, ele tá se alavancando, ele tá fazendo dívida, no final das contas. Só que, geralmente, o brasileiro ele não faz isso. O brasileiro só pega uma dívida a 10, não investe nada a 12 para contrabalançar, não tem um recurso, não poupou ao longo do tempo. E essa dívida que ele faz a 10, ele pega um imóvel que, na média, vai estar valorizando inflação. Poxa, mas o meu imóvel dobrou de preço, né, depois que eu comprei. Sim, mas tem imóvel que cai de preço ao longo do tempo. Exato. Isso acontece também. Tem muita história bem sucedida com imóvel, mas tem muita história também de cara que perdeu dinheiro no mercado imobiliário. Então, na média, o retorno não é exponencial. A não ser que você vá, construa, compra um terreno que era rural e aí vira urbano. Aí você estoura um champanhe mesmo, que o preço do terreno multiplicou por várias e várias vezes. Mas se você só se endivida para esperar a valorização do imóvel, não costuma ser um bom negócio. Agora, se você já investiu, consegue uma taxa de retorno alta e consegue um financiamento por uma taxa mais baixa do que o retorno que você tem, aí você está se alavancando, mas está se alavancando de uma maneira boa. Se você for responsável, você tende a construir patrimônio fazendo isso. Tem muita gente que construiu patrimônio através dessa prática, só que é um pouco mais rebuscada, digamos assim, né? E tem atenção, porque tem gente que, infelizmente, muito brasileiro deixa de pagar ali no meio, aí vem o banco e acaba levando o imóvel. E eu diria que a melhor maneira de comprar um imóvel, na minha opinião, não é através dessa parte de financiamento. É você poupar o dinheiro, investir ele ao longo do tempo. Eu fiz isso ao longo da minha vida inteira. O pessoal gosta de falar, hipócrita, comprou um imóvel. Sim, depois que eu já tinha um patrimônio muito, muito grande que eu nunca sonhei na minha vida que eu teria. Aí eu fui e comprei meu imóvel à vista. E não comprei só meu imóvel, eu comprei outros 10 imóveis. Só que esses outros imóveis foram todos com leilão de imóveis. E aí é muito bom. Porque esse pessoal que financia o imóvel e não faz conta, não consegue pagar às vezes. Aí o banco vai lá e mostra pra pessoa, tá vendo esse teu imóvel que você falava que era teu? Não é nosso. Você sai do imóvel e agora a gente vai leiloar esse imóvel a preço de banana para quem quiser comprar.
E com leilão de imóvel acontece um negócio curioso. Quando o imóvel está desocupado, todo mundo quer. Quando o imóvel está ocupado por um cara solteiro de 30 anos que não pagou condomínio, o cara está sendo despejado por conta disso, ninguém mais quer. Aí minha irmã, que trabalha com isso, vai lá e remota o imóvel sozinha. E aí, nunca tivemos trabalho para tirar uma pessoa com esse perfil. O máximo que já foi, o cara pediu para gente pagar o caminhão de mudança dele. Ele falou, pô, tô quebrado. Ele falou, tudo bem. Vai lá, pode ir. Deixou o imóvel, não tava nada de imóvel destruído. Em menos de 6 meses você vende o imóvel. Se ele valia 1 milhão, você remata por 500. Você bota para vender por 950. Em 6 meses você vende. E aí, sempre que eu falo disso, o pessoal fala, mas isso não serve pro brasileiro médio. Não serve. Então, se você aprender a fazer, você tá acima da média na mesma hora. Tá? O brasileiro médio não vai ter uma vida boa, porque o país tem uma série de restrições. Você quer ter uma vida boa? Então busque se destacar da média. Tudo que você puder fazer para se destacar da média vai te dar uma vida melhor do que a média do brasileiro tem. Uma dessas coisas é aprender a comprar bem um imóvel, tentar fazer isso com o mínimo de pagamento de juros ou de taxas excessivas possível. Agora, Bruno, as pessoas... Quando a gente fala em leilão, muitas pessoas acabam ficando com medo, com receio, né? E aí eu queria saber da sua... Corretamente. Né? Eu queria que você falasse um pouquinho, você falou um pouco dos benefícios, mas quais são os riscos envolvidos no processo? Bom, eu não sou um especialista em leilão, porque dentro da atribuição de tarefas que eu tenho com a minha irmã, eu sou só o capitalista malvadão. Eu pego lá o recurso e falo, Priscila, tenho tanto separado para leilão, vê um imóvel bom pra gente fazer aí. E ela vai lá e faz todo o processo, toda a parte administrativa e jurídica, ela que vê tudo, ela que é especialista nisso. Mas dentre os casos curiosos que já apareceram, tem leilões que a minha irmã evitou por conta de certos termos jurídicos que só o cara que é advogado ou que já trabalha com leilão há mais tempo conhece. E uma vez ela me contou, eu não lembro qual é o termo jurídico agora, mas era um termo onde, olha, você pode pegar o imóvel, ele vai ser seu, mas quem tá lá dentro vai ficar morando lá até a morte. Nossa. E sem pagar as despesas. Era não praticamente dá, isso, uma é espécie de confuso. usufruto, mas era com outro termo que não era esse específico. Então Devia ser teria bem que de família, esperar. né? Pois é, era algo assim. Você teria que esperar a pessoa falecer para poder vender aquele imóvel. Ah, é muito complicado. Aí não tinha isso. como. Então, parecia que era um ótimo negócio, estava com preço muito baixo, não tinha ninguém interessado, e um dos motivos era esse. O cara que não entende as nuances desse mercado, ele pode fazer besteira nessa hora. Porque você disse, o que você falou de leilão, André, é super verdadeiro. As pessoas sabem de 2 coisas de leilão. Primeiro, que pode dar muito dinheiro. E segundo, pode dar muito prejuízo. Quando Exato. você pega um negócio ruim, peguei um imóvel que estava destruído por dentro. Ou tinha alguém lá dentro que não desocupou durante tanto tempo, não conseguia alugar, não conseguia fazer nada. E quando saiu, destruiu o imóvel. Então tem histórias tristes sobre isso, mas para a pessoa que aprende a fazer, é uma baita de uma oportunidade. É uma baita de uma oportunidade. Qualquer pessoa pode participar, Bruno? Como é que funciona? Pode. É tudo pela internet? Tudo Não é online. mais aquele negócio que você levanta a plaquinha? Acho até que ainda Querendo tem direito. leilão que acontece assim, pelo menos, acho que talvez nem tenha mais depois da pandemia, pode ter acabado. Antes, ainda tinha. Agora eu não sei como é que tá. Mas qualquer pessoa pode fazer. A minha irmã, ela tem um produto que fala só sobre isso, que é o Vivendo de Leilão. Eu até comento que é um curso mais barato que existe, porque se você faz um curso de investimento, tem que ter algum tempo para ter o retorno do investimento, né? Se você faz um curso de leilão, o tempo é arrematar um imóvel. Porque se o curso custa 3 mil, você arremata um imóvel de 100 mil reais para vender por 150, por exemplo, você já pagou muitas vezes o custo. E todos os imóveis que você comprou em leilão, você revende. Sim. Nenhum para alugar. Tudo para revender e colocar o dinheiro em caixa. Até hoje, a gente revendeu todos. Mas eu tava falando com a minha irmã que eu tava com uma ideia, até de fazer um quadro pro meu canal. Vai dar um pouco mais de trabalho e a gente tá amadurecendo essa ideia. Mas de alugar esses imóveis. Pelo seguinte, aluguel de imóvel para pessoa física é horrível. É horrível. É. Não digo a pessoa alugar em si. Você botar pra pessoa alugar. Você ser simplesmente o cara que vai ceder o imóvel pro inquilino entrar. Por quê? Porque a renda que você ganha com o aluguel de imóvel soma na sua renda que você ganha, por exemplo, do seu trabalho, um pagamento de uma previdência pública em INSS, e facilmente vai ser tributado em 27,5% de imposto. E o ganho com o aluguel bruto já fica entre 0,4 e 0,5 do valor do imóvel. Baixo. Se você bota líquido, vai para 0,3 alguma coisa, sendo que fundo imobiliário dá 1% ao mês isento de imposto de renda. Então não tinha como competir. E aí durante muito tempo eu falei, não, a gente arremata e vende, não é para alugar. Só que se a gente abre uma holding imobiliária, que é uma empresa só para lidar com esse patrimônio imobiliário, o que acontece é que o seu imposto ele cai muito. Ele sai dos 27,5% e, se eu não me engano, vai para casa de uns 11%. Só que se for para comprar e vender, aí tem que fazer conta para ver se vale a pena.
Porque como pessoa física, se não for um imóvel com valor estratosférico, o teu imposto no ganho de capital é de 15%. Na holding é 11%, só que não é 11% sobre o lucro, é 11% sobre o faturamento. Então pode ser que dê mais alto. Mas para alugar, é 11% também. Não é mais 27,5%. E se eu arremato um imóvel que valia 1 milhão por 500 mil, e o aluguel dele era de 5 mil, 0,5%, agora o aluguel dele permanece sendo 5 mil, só que eu paguei 500. É 1%. Exato. 1% e você ainda tem um imposto mais baixo no final das contas. E holding, dependendo do que a gente queira fazer, pode ser vendável depois. Então, é uma empresa que você pode vender. Então, é uma ideia que a gente está aí amadurecendo para ver se a gente parte para essa parte de aluguel, mas se for para fazer aluguel, é exclusivamente abrindo uma holding. Como pessoa física, não compensa. Muito obrigado por assistir até aqui. Estes são alguns vídeos que vão potencializar seus investimentos.